Dia de baixa liquidez no mercado, feriado nos Estados Unidos, o milho na B3 ficou sem rumo, ora 1% de alta, depois 1% de queda, o dólar até teve um movimento de alta, mas nada tendência, viu? Porque tinha pouca liquidez. Entraram notícias novas nesse final de semana que podem movimentar as cotações, pelo menos aí nas próximas 2 semanas. Olá, como vai? Eu sou Ronaldo Fernandes, espero que você esteja bem aqui do Radar da Royal Rural. Vamos falar dessas notícias que podem impactar o mercado logo depois da nossa vinheta. Quero começar, como sempre, fazendo o nosso pedido tradicional, que se esse é um assunto que te interessa, soja, milho ou dólar, considere se inscrever, deixar o seu comentário, a sua curtida, isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo. O nosso último vídeo no Radar chegou a mais de 10 mil visualizações, mas não chegou a 1000 curtidas. Então eu peço para você deixar a sua curtida, isso ajuda bastante a gente aqui. Deixa a sua crítica também se você acha que a gente pode melhorar em algum ponto. Bom, vamos falar do fechamento. Como eu comecei dizendo, hoje não foi dia de definir tendência, foi um dia vazio. Mais de 50% das nossas operações na Bolsa é do mercado gringo. Então, quando tem feriado lá nos Estados Unidos, a gente fica com pouca liquidez. Então, qualquer contrato que entra já faz uma movimentação forte. Então, essa foto, esse registro aí do fechamento de hoje, tanto para o milho como para dólar, não representa tendência. Mas vamos falar então dos fundamentos, que esses sim podem movimentar o mercado e esses sim definem tendência. Vamos começar falando do clima. Muito se especulou do clima na semana passada, nesse final de semana. A gente explicou para você no Radar da semana passada, nos áudios que a gente envia todos os dias, que nem tudo que foi colocado na conta do clima foi precificação de fato climática. Teve muita coisa do mercado financeiro fazendo influência. E é extremamente importante a gente identificar quais são as razões dos movimentos para a gente saber o que é tendência e o que é precificação. Esse mapa que você está vendo aí é o mapa do NOAA. Ele é o principal mapa que o mercado se pauta para definir algum movimento. Você está vendo que tem chuva marcada, sobretudo ali para o Corn Belt, né, que é a região mais produtora dos Estados Unidos. Quando a gente olha mais alongado, no curto prazo, realmente são poucos volumes, mas quando a gente pega os prazos mais alongados, a partir do dia 6 de junho, já tem volume significativo aí de chuva para entrar nos Estados Unidos. A gente conversou com alguns produtores, até porque a gente estava monitorando muito a situação do trigo lá nos Estados Unidos. Teve produtor que abandonou a lavoura de trigo, mas não foi na sua maioria expressiva não. Mas a gente conversando com alguns produtores sobre essa situação climática, a gente não sentiu essa preocupação do próprio produtor americano, conforme algumas agências têm colocado. O que se tem é uma boa umidade do solo ainda, então não há estresse hídrico nos Estados Unidos quando a gente fala de umidade do solo. Tem algumas regiões que as temperaturas estão um pouco mais elevadas, mas não são nas principais regiões que podem causar uma preocupação com quebra. Que os produtores falam, olha, a umidade está boa, dá para segurar, a chuva que vier é muito bem-vinda, é lucro. E tem chuva marcada. Tem chuva marcada para agora a próxima semana, com poucos volumes, mas nos próximos 10 dias, 14 dias, esses volumes melhoram. Então, o que o mercado colocou na conta do clima, nem tudo foi clima, viu? No Brasil também teve chuva nesse final de semana, a gente monitorou ali as principais regiões, teve região que choveu bastante, como você está vendo aí no relato, isso aí foi um envio que nós fizemos logo pela manhã, e aquele receio de geada no sul, ele vai ficando cada vez mais afastado, a possibilidade de geada vai diminuindo. Eu não falo muito de clima porque a gente tem uma parceria com a Rural Clima e os envios que nós fazemos de clima para os nossos clientes, amigos, parceiros, são todos da responsabilidade da Rural Clima. Então, qualquer coisa que eu falo eu posso causar uma confusão com o parecer do Marco Antônio, mas está bem em linha porque a gente também acompanha os mapas, acompanha a evolução das lavouras e o que se tem colocado de uma forma geral na leitura dos mapas é que a probabilidade de geada é quase nula e há chuva marcada para os Estados Unidos. A gente não pode cravar, dizer vai acontecer porque o clima é muito dinâmico, quem manda é Deus, mas a gente faz a leitura e as previsões não apontam quebra, não apontam seca severa até esse momento. Estou enfatizando isso para deixar claro que muito do que foi colocado na conta do clima não teve a ver com o clima. Agora vamos olhar para os volumes que são nomeados para exportação. O line-up da soja para maio, que está fechando agora, aponta quase 16 milhões de toneladas e para junho cerca de 7 milhões de toneladas. Para o milho é quase irrelevante a gente olhar agora o volume de maio, o volume de junho, porque o volume do milho começa a se intensificar mesmo a partir de julho. E aí tem um ponto de alerta.
Soja muito demandada para os portos ainda, porque já foi travado muita coisa lá atrás para realmente ser entregue agora. Foi até uma sugestão que nós fizemos para muitos produtores pegarem aqueles movimentos de alta. Olha, trava agora com uma entrega mais alongada, um pagamento mais alongado para garantir um preço melhor. E agora esses volumes estão sendo entregues de soja e vão entrar numa concorrência com o milho, que já começou a colheita, e também com o açúcar. Tem um grande volume de açúcar nomeado para começar a ser entregue. Então a logística dos grãos vai ficar extremamente competitiva. Olhando para os nossos volumes tradicionais, quando a gente fala em 16, 15,8 milhões de toneladas para maio, olhando para a soja, é um volume considerável. Para junho, 7 milhões não é um grande volume, mas a gente entende que ainda não chegou junho e esse line-up ele pode aumentar os volumes de navios nomeados. Há uma fila de navios nos portos acima do normal, não só para a soja, mas também já começando ali se preparar para receber milho e também essa situação do açúcar que a gente tem falado. E quando a gente olha para o milho, maio, junho, não tem volumes expressivos, é abaixo ali de 500 mil de toneladas a média, mas a partir de julho, se os volumes de milho não começarem a ficar mais acentuados, aí já gera preocupação quanto à oferta no mercado interno. Vamos falar de colheita? A primeira safra, a safra verão, ela já está praticamente finalizada em quase todo o território que tem a safra verão, e aí é um número que diverge bastante, várias consultorias ali se embolando, e faz sentido essa confusão. Nós aqui estimamos que foram colhidas cerca de 27 milhões de toneladas de safra verão. A confusão é feita porque muito desse volume se misturou com o estoque inicial. Na soja a gente fala muito safra velha, safra nova, né? Então vou usar esse termo aqui também para o milho. Muito volume da safra verão que entrou se misturou e a gente não conseguia identificar se era a safrinha do ano passado ou se era a safra nova. Porque muitos produtores, e foi assim um volume considerável, seguraram o milho, começou aquela sequência de quedas, alguns na esperança, outros acreditando por algum fundamento isolado que poderia o milho voltar a subir, e ficou com o estoque ali represado. Então 27 milhões de toneladas foram colhidas, mais um estoque inicial que ainda foi segurado. Agora, quando a gente olha para a segunda safra, já tem colheita entrando, viu? Mato Grosso, obviamente, é o estado que lidera, mas a gente está falando aí de mais de 2% no Mato Grosso, que dá aí cerca de 1% no território nacional, que já são mais de 1 milhão de toneladas que começam a entrar. É uma safra extremamente antecipada. A gente falar em junho, antes de junho, né, em maio, colheita já acontecendo. Aí eu quero fazer um alerta para você aqui. Nós da Royal Rural, a gente sempre pondera para não passar de forma alguma informação falsa para você. Se a gente não conseguiu verificar, se a gente não conseguiu apurar que de fato é realidade, a gente prefere não anunciar. Então, se a gente está anunciando aqui para você, é porque realmente já está apurado, a gente tem confirmações de que isso está acontecendo. Então, muito foi questionado quando realmente, Ronaldo, está entrando milho já em maio, antes de junho, e não é pivô, é sequeiro, está entrando em algumas regiões do Mato Grosso, alguns armazéns já estão recebendo, e aí esse é um ponto de atenção dessa safra que está entrando agora. Muitos armazéns não estão preparados ainda para receber o milho, porque estão com soja, porque estão fazendo manutenção, e aí a gente tem um ponto de pressão nesse aperto de logística aí, porque já está entrando safra nova. Bom, falado desse ponto da safra nova, eu quero fazer uma pausa para pedir de novo aqui no meio do vídeo, igual o Jequiti aparece na tela aí, para você deixar a sua curtida, o seu comentário, compartilhar com alguém. Isso ajuda muito a gente, viu? Você não faz ideia de como isso ajuda a gente. Vou frisar de novo a tecla que o último vídeo passou de 10 mil visualizações, mas faltou muita curtida. Bom, vamos falar agora do movimento do dólar, porque esse sim entrou com várias novidades para o mercado e pode trazer movimentação também para os grãos. Estou falando do teto da dívida dos Estados Unidos. Esse gráfico aí abaixo, quem estava com a gente no radar da semana passada, se você não viu o vídeo da semana passada, dá uma pausa aqui agora, vai lá, confere o vídeo, a gente já fala disso para o finalzinho, e depois você volta aqui, que é importante você entender o que esse gráfico significa. Ele é o termômetro do mercado para a taxa de juros. E subir o teto da dívida americana subiu também as apostas de taxa de juros. Pode diminuir a liquidez do mercado e trazer uma pressão de alta. E essa pressão de alta, o mercado está colocando ela até novembro.
No vídeo da semana passada eu expliquei que as apostas eram manter a taxa de juros estável agora, manutenção, né, em 5,25 agora para junho, e já começava a se falar em redução para setembro. Agora não, mudou. Está falando em subir em junho e manter aí só em novembro começar a cair, que é voltar para o patamar que está agora. Então hoje a taxa é 5,25, dia 4 de junho, logo aí já está na porta, tem reunião do Fed e isso tende a ser precificado essa semana. Vamos entender o que aconteceu. É o teto da dívida americana. O caixa dos Estados Unidos ele está ali em 50 bilhões de dólares. A média para esse período é eles ficarem com pelo menos 600 bilhões de dólares. Então você está vendo que está bem reduzido. Os Estados Unidos precisam subir o teto de gastos para poder pegar dinheiro emprestado e pagar suas dívidas. Os Estados Unidos não dá calote. O que é isso? Pagar a dívida com quem? Ele tem uma dívida muito grande com outros países. Entre eles, destaque está ali uma dívida alta com o Japão, uma dívida alta com a China. Agora você pensa, a China ela já está passando por um problema de possível deflação, que ela chegou ali com a inflação perto de zero e deflação é pior do que inflação. E ela recebe um calote, por exemplo, dos Estados Unidos. É isso que está em jogo. O mercado não acredita que os Estados Unidos vai dar um calote, é pouco provável que isso aconteça, mas ele precisa subir o teto da dívida para poder conseguir tempo suficiente ali para pagar suas contas, para captar esse dinheiro. E como que os Estados Unidos vai captar esse dinheiro? Ele vai pegar empréstimo de outros lugares? A estratégia é emissão de títulos. Como é que eles fariam isso? Eles têm que subir juros. Para o título ser atrativo, para o investidor migrar, colocar dinheiro no mercado americano, tem que subir juros. Os Estados Unidos têm um Banco Central independente, então isso seria uma decisão do Fed. Mas como eles precisam pegar dinheiro, precisam colocar dinheiro no mercado interno, o Fed está atrelado a esse acordo. Então eles precisariam subir juros para poder arrecadar dinheiro, colocar dinheiro no bolso e pagar as contas. Esse subir os juros, o mercado está apostando que sobe juros agora para atrair esse capital, é alta de juros no curto prazo, mas baixa de juros no longo prazo, porque isso também atrapalha a economia. Lembra daquela quebradeira dos bancos que os Estados Unidos teve? Isso ainda não está fora do radar não, ainda tem banco em risco de quebra lá e voltar a todo aquele cenário de aversão a risco. O teto dos Estados Unidos ficou fixado em 31,4 trilhões de dólares lá em 2021. Os Estados Unidos não poderiam se endividar até esse valor, então eles precisam subir esse teto. E aí o que é o problema? Quando sobe a dívida americana, causa aversão a risco. Então a aversão a risco ela é subir juros, subir dólar e queda para as commodities. Petróleo, soja, milho. Então tem esse ponto de atenção para o mercado financeiro. Eu estou falando muito aqui que tem muita influência do mercado financeiro nos grãos e essa é uma que entrou agora no radar. Sábado foi fechado um pré-acordo, esse acordo precisa ser fixado até dia 5 de junho para o dinheiro já começar a entrar e eles conseguirem pagar. A Janet Yellen, secretária do Tesouro, ela disse que o acordo precisa ser definido até dia 1º de junho porque já tem conta para vencer dia 5. Depois outros bancos soltando balanço dizendo, olha, eles podem aguentar até dia 15. O fato é que eles precisam subir o quanto antes o teto para esse dinheiro começar a entrar, para eles conseguirem pagar os outros países. Um default nos Estados Unidos, uma quebra nos Estados Unidos, não ameaça só a economia americana, ameaça os outros países que eles também estão devendo. Então isso entra no radar nessa semana, obviamente não estava precificado porque o mercado estava fechado, mas isso pode impulsionar alta para dólar, por causa daquele gráfico que eu mostrei para vocês, expliquei na semana passada, e queda para os grãos. A gente tem que ficar monitorando o que Chicago vai sentir na volta do feriado. Bom, mais uma vez eu quero pedir para você, deixa a sua curtida, se você ficou aqui até o final, comenta aí do que você acha sobre essa situação do cenário americano, possível recessão ou não. Dia 30 agora tem a inflação a inflação da Alemanha, tem falas da Christine Lagarde sobre os juros da zona do euro, tudo isso vai impactar o mercado. Deixa a sua opinião, a gente quer ouvir o que você está pensando. Muito obrigado por ficar aqui conosco até o final e até a próxima.